Obrigado porque um dia Tu estendeu a mão e nos alcançou. E nós estamos aqui para entregar a Ti tudo que nós temos. As nossas vozes, nossa palavra, nosso coração, todo o nosso ser. E que nesse momento, Pai, Tu traga uma palavra aos nossos corações. E que nós possamos ser, Pai, transformados. Lembrando que tudo veio pela Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vocês descem, mas é ligeiro, viu? Vocês vão só ali, tomam água, vai ficar mais eu? Oh, glória a Deus, é bênção demais. Graça e paz, estamos aqui. Não sei se eu vou mexer nesse som mais. Só o retorno um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é dia do meu aniversário, então poderia ter escolhido tantos lugares, né, para ir. Durante muito tempo eu comemorei aniversário em casa e o pedido era uma pizza. Durante muito tempo, quando Deus Ele começou a mover através de mim, depois do encontro que eu tive com Ele. Vocês estão aqui? Com 16 anos e passei a ouvir a voz. Eu comemorei meus aniversários de uma forma que não agradava o Senhor. Gostava de fazer festa. A festa grande, e era meio mundo de gente. Eu me lembro que uma vez lá na minha casa, eu fiz uma festa tão grande, irmão, que aí não tinha mais cadeira para o povo sentar, e correndo lá para dentro de casa, pegando as cadeiras e tudo. E aí Deus nos alcança, Ele tira as escamas dos nossos olhos, a gente passa a ver de uma maneira diferente. Olha aqui para mim que eu já comecei a pregar, viu? Todo mundo olhando para mim, todo mundo sentado, todo mundo sentado, todo mundo sentado, glória a Deus. Se tiver alguém lá fora, Paula, traga pelas orelhas, e Deus tira a escama dos nossos olhos, e quando a gente passa a enxergar diferente, a gente começa a celebrar de uma maneira diferente, né, pastor Valvério? Pastor, meu Deus, um cheiro, pastorzão, a alegria estar com você aqui, viu? Meu Deus, cadê a esposa? Vem não? Ah, meu Jesus. Glória a Deus. Pastor Valdemir caminha comigo nas cruzadas de milagres, já fizemos tantas cruzadas juntos, pastor Valdemir do Tempo Central, e tem uma muito forte, que foi a cruzada que nós fizemos em Pacatuba, Maracanaú. Passou o dia chovendo, irmão. Vocês estão aqui? Passou o dia chovendo, chuva muito, e o pessoal mandando mensagem para mim: pastor, cancela a cruzada, porque não tem como fazer, é impossível. Foi aquela chuva que dizia assim: rapaz, junta os animais em pares, procura a arca para botar dentro. Era tipo essa, viu? E aí, olha, é o seguinte, foi Deus que programou esse tempo, nós vamos lá para a cruzada. E aí, a gente chegou lá, irmão, era numa areninha, a gente montou uma estrutura lá, não foi, pastor? Palco. E aí, quando nós entramos, pisamos a água, tinha, acho que, sei lá, uns 4 dedos ou um palmo de água aqui nas nossas canelas, dentro da areninha. Aí eu disse: meu Deus, vamos começar a espalhar as cadeiras. E aí, espalhando as cadeiras, e a chuva, aquele tempo pesado. E aí nós começamos a orar: Senhor, não deixa chover para o povo vir, não deixa chover. E aí foi abrindo tempo, e aí começou a chover ao redor e não chovia mais lá. Aí começou a chover ao redor e não chovia mais lá, e o sol lá, e começou a secar a água. Quando foi no meio da cruzada, fechou o tempo, começou a pingar, pastor Valvério. Meu Deus, e agora? O povo vai, como é que vão ficar na chuva? Aí o pastor Valdemir se levanta: bora todo mundo comigo, vamos aqui. Aí tinham, sei lá, uns 20 ou 30 intercessores. Tinha uma equipe de umas 100 pessoas que estava com a gente lá nesse dia, acho que umas 50 pessoas. E aí ele vai ali para de trás do palco do altar, e ele estende as mãos para o céu, e eu aqui tentando ministrar e olhando para a chuva, e o povo olhando para a chuva. Já tira logo a atenção de todo mundo. E ele levanta as mãos junto com os intercessores e começa a clamar e a orar, e a presença do Senhor enche aquele lugar e começa a abrir as nuvens, e não chove lá, chove em todo canto, mas lá não choveu. E aí quando a gente olha para o céu, 3 estrelas, irmão, meu Deus, saiu todo mundo impactado. Sabe por quê? Porque quando Deus libertou quem tinha de libertar lá, foi poderoso, e depois daquele mover a gente disse amém, a chuva chegou,
e botou nós para ir para casa. Foi, irmão, é poderoso. Glória a Deus pela vida do pastor Valdemir. Quem trouxe suas Bíblias, levanta aí para me ver. Eu gosto de ver as Bíblias. Isto, no celular está certo também, é bênção. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 9, versículo 8. Vai ser bem rápido para a gente terminar aqui. Tem um tempo de mesa ali fora. Eu quero abraçar, agradecer a todos. Uma palavra rápida. Atos 9, 8. Tantos pastores aqui, meu Deus, podia ter convidado os pastores para ministrar, né, rapaz? Todos acharam? Diga amém. Vamos lá. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Isso é muito forte, repita comigo: não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão, meu Deus, o homem estava cego e teve uma visão. Repita comigo: visão. Ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Repita comigo: vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na sala. Isso aqui é muito forte, irmão. E impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus. Vai ser 10 minutinhos aqui, é só ligeiro. Se você está aqui, diga amém. Olhando aqui para mim, interessante que Saulo vinha perseguindo, né? E acho que todos sabem aqui desse momento da palavra, quando Saulo perseguia ali os cristãos. E no caminho ele tem um encontro com o Senhor. Deixa eu dizer, um encontro muda um destino. Um encontro muda um destino. Ei, o destino, ele continuou indo para Damasco, mas os olhos dele foram abertos. Às vezes você está indo para o lugar certo, mas com os olhos fechados. E se você estiver indo para o lugar certo, com os olhos fechados, você não vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Você vai fazer quando você estiver com os olhos abertos, vendo, sabe o quê? Vendo a visão que Deus te deu. Por isso que ele entrega a visão a Saulo, e não aos que andavam com ele. Aleluia! Eu queria ter 1 hora para pregar aqui. Oh, Jesus! E Saulo, já cego, sem enxergar, e nós lemos aqui, pegam ele pela mão e ele sai até a casa de Judas e fica lá, naquela casa, naquele lugar. Só que interessante, enquanto ele estava com os olhos abertos, ele não pôde nem conseguiu ver a Deus. Só aquele encontro que fez com que os olhos dele fossem abertos. Mas pastor, ele não foi cego? Não, os olhos deles foram abertos. Sabe por quê? Porque a palavra diz que ele teve uma visão. A visão de Deus não é quando você está com os olhos abertos querendo fazer como o homem olhando, achando que você pode fazer. A visão de Deus é quando você fecha os seus olhos e passa a ficar cego para tudo que pode te influenciar, para receber somente dele o que ele tem para te entregar. Meu Deus. E foi assim na minha vida, irmão. Sabe as festas
muita gente, que não cabia ninguém dentro de casa. Deus chegou e disse: agora chegou o tempo de você fazer para mim. Amém, Senhor. E agora? Não, eu não tenho mais sentido na minha vida a não ser estar contigo. Porque se os meus olhos estavam fechados e eu achava que estava indo para o caminho certo, o caminho de prosperidade, o caminho de cuidar da minha família, o caminho de fazer o melhor para as pessoas, de ser bondoso, de ajudar, sei lá, crianças, a gente tinha projetos sociais, tinha tanta coisa, mas eu continuava cego dos homens, até o dia que Cristo tirou a minha visão, e eu não tinha mais o que fazer e nem para onde ir. E os meus olhos foram abertos naquele dia. E quando os meus olhos foram abertos, eu deixei de olhar para aquilo que o mundo podia me influenciar. Sabe o oba-oba? A festa onde tem pessoas importantes, políticos importantes, empresários importantes, pessoas que estavam junto com você. Você se sentiu importante. Mas chegou o dia em que eu vi, meu Deus, que o único que era importante de estar comigo era Jesus. O que adiantava tanta coisa se ele não estava sentado à mesa? Do que adiantava tanta coisa se ele não era o principal, aquele que tinha que ser visto? Irmão, deixa eu te dizer, tudo que tu faz, o aniversário, as festas, a tua vida, faz para celebrar Cristo. Se tu celebrar Cristo, tu vai ver que não tem nada que tu deseje que Ele não possa te entregar, porque Ele é o dono de tudo. Por isso que eu choro tanto quando eu falo dele. Sabe por quê? Porque Ele poderia ter tirado tantas coisas minhas, né? Mas Ele escolheu não tirar nada. Ele disse: não, eu vou só te parar aqui para poder tu cair as escamas dos olhos, para poder tu olhar para mim, porque tudo que eu te confiei, o que eu te dei, eu conheço o teu coração e eu sei que tu vai usar para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Preste atenção, irmão. Quando Deus aparecia em visão para Ananias, meu Deus, Ananias estava lá, parado, e aí Deus diz assim: ei, vai lá na casa de Saulo, porque eu quero que tu ore por ele. A visão do Senhor, ela sempre vem para nos dar direção. Eu vou repetir, a visão do Senhor, ela sempre vem para nos dar direção. E Ananias, quando questiona com Deus, ele diz: não, Senhor, eu vi errado, eu vou na casa desse homem, ele é um perseguidor, ele vai me matar. Sabe por quê? Porque o nosso eu muitas vezes quer conflitar e brigar com aquilo que Deus nos mostrou. E a Deus não está preocupado se você vai compreender ou não o que Ele te mostrou. Ele está olhando se você vai obedecer e fazer o que tem que fazer. O caminho é o quê? O caminho é não questionar, é ir por fé, sem chão, para Ele colocar o piso. E aí é por isso que você começa a mudar a sua vida, e as pessoas dizem: ficou doido, fizeram a lavagem cerebral nele. Foi, fizeram mesmo. Foi, fizeram a lavagem bem feita mesmo. Jesus lavou e tirou tudo. E aí as pessoas começam a dizer: se você não tiver certo da visão que Deus te entregou, irmão, você desiste, você para, você paralisa, você questiona, você começa a, meu Deus, você começa a falar e a duvidar daquilo que Deus te entregou, porque chegou o primeiro desafio. Interessante que eu ministrei domingo sobre oposição, né? Deus sempre vai ter uma oposição. Todo avivamento que existiu, se levantou um opositor para poder questionar quem estava lá dentro do avivamento, para dizer que não era de Deus, que não era verdade. Ora, se no maior avivamento da história, quando em Pentecostes o Espírito Santo chega nos discípulos, levanta um opositor e diz assim: eles estão embriagados. Agora a visão
Quando Deus entrega e você se rende totalmente a ela, sem questionar, o opositor se levanta e você se levanta e diz assim: varões irmãos, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios de Deus. Isso é cumprimento de promessa, porque o cumprimento da promessa vem a partir, irmão, de um posicionamento seu, de você sair do seu lugar, de você deixar com que as escamas caiam dos seus olhos, e não olhe mais para o que o mundo, a oposição está falando. É doido, não, agora ele está nas comunidades, não, agora ele não tem tempo mais nem para a família. Ei, irmão, eu passei 20 e poucos anos da minha vida, 30 anos da minha vida, achando que o que eu ia deixar de legado para os meus filhos era dinheiro, era imóveis, era patrimônio, quando na verdade eu não estava ensinando sobre Deus. Presta atenção. Hoje eu estava lá no escritório, toda hora eu oro lá e converso, é desse jeito mesmo. Eu entro conversando com Jesus. Jesus, ficou linda a sala de reunião que tu fez, olha aí, Jesus. Aí eu filmo, mostro, aí eu sento na sala: Jesus, ficou muito confortável essa minha sala, Jesus, tu é um pai bom demais. Aí eu sento, fico conversando com ele. Eu sou desse jeito o dia todinho. Eu dentro do carro, eu ando conversando com ele. Eu digo: Jesus, não adianta eu estar aqui perdendo tempo, dirigindo num trânsito desse. Vem para cá. Ele chega, eu fico conversando com ele. Eu sou essa pessoa. E eu entendi. Sabe o que foi que eu falei hoje no escritório? As pessoas vão passar. Hoje, algumas estão com você no seu aniversário. Próximo ano, não sei. Há 10 anos atrás, eram outras pessoas. Daqui a 10 anos, algumas vão estar e serão outras pessoas. Mas o que não muda é quando nós estamos com Cristo. Ele vai permanecer com você sempre. Do dia que Ele te encontrou, como Ele encontrou Saulo, indo para o lugar certo, mas cego. E um homem de Deus chega para você e ministra a palavra para você. Alguém pregou para ti, irmão. Alguém falou do amor de Jesus para ti. Sabe quando foi a conversão de Saulo? Não sei se vocês pararam para ver. E eu vou encerrar aqui. Domingo eu tenho mais, domingo eu continuo. A conversão de Saulo foi quando Ananias entra na sala e diz: irmão Saulo. Ei, Deus te chama de filho, mas somente um como você pode chamar você de irmão. Ananias foi o homem de Deus que foi escolhido para chegar e falar de Jesus para Saulo. Jesus, aquele que tu encontrou, ele poderia estar jejuando, se questionando, perguntando: eu estou cego, que bênção é essa? Eu estou cego. Ei, Jesus, aquele que te encontrou, aquele que apareceu para ti em visão, vamos louvor, que apareceu para ti em visão: irmão Saulo, eu vim aqui para orar por ti. E a palavra diz que as escamas caíram. Agora ele entendendo quem era o irmão que iria estar com ele. Aleluia. Queria ter tempo para pregar. Aleluia. Quando os nossos olhos são abertos por Cristo, a gente reconhece os irmãos que Deus coloca ao nosso lado. Aqueles que estavam antes já não fazem mais parte, já não são mais interessantes para o propósito. Mas pastor, nós vamos orar por eles e eles serão alcançados? É claro, é claro. Mas existe um propósito com as pessoas que Deus coloca na sua vida. E a bênção, irmão, é sabe o quê? Deixa eu te dizer aqui, para encerrar. Eu dizia muito isso, tá? Senhor, eu não faço nada, tudo é ti, eu continuo dizendo. Mas eu estava meditando na palavra. Filho, eu sou a videira.
vocês são os galhos. Aquele que está em mim, né? Dá fruto, eu podo. Agora, o tronco, a videira dá fruto. Quem dá um fruto são os galhos. Ele escolheu fazer e mudar a vida de muitas pessoas através de você. Os frutos quem dão são os galhos. Nós só estamos na videira, irmão. Meu Deus, vamos ficar de pé para a gente encerrar? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, conversão, o tema de hoje. Aí ficar para domingo, Jesus. Sabe o que hoje que me alegrou? E eu vou encerrar aqui. Vou lá para o final agora. Me alegrou as mensagens que eu recebi. Pastor, eu fui curado emocionalmente só de caminhar com você. Pastor, a minha vida foi transformada só de estar próximo de você e conhecê-lo. Às vezes nós pensamos que a cura física é tão linda, né? Ei, eu estou com o braço quebrado, com a perna quebrada, com a coluna ruim, aí Deus cura e glória a Deus. Mas irmão, a cura da alma, das pessoas que você às vezes não precisa nem orar por elas, é só é Deus sendo visto através de você, ela muda tudo. Ei, para aí para Paulo e olha, vocês estão aqui? Não olha para Paulo, olha para Ananias. Não, Paulo escreveu os livros, Paulo é uma inspiração, mas a palavra hoje é assim: cadê os Ananias? Meu Deus, eu sinto a graça do Senhor aqui. Às vezes nós só queremos ser como Paulo, viajar em viagens missionárias e pregar e fazer tanta coisa, quando na verdade Deus te chamou e está perguntando: cadê o Ananias daqui? Cadê o Ananias que está sentado pronto para levar uma palavra a uma pessoa que vai influenciar gerações e gerações, multidões e multidões? Você consegue entender o galardão dele no céu, irmão? Ele foi o escolhido para ir lá e orar e cair as escamas nos olhos de Paulo. Se lembra do Ananias da tua vida hoje? Se lembra do Ananias que chegou para ti e que trouxe uma palavra e tirou as escamas dos teus olhos e fez com que você estivesse aqui hoje adorando ao Senhor? O Senhor está te chamando, irmão, não é para ser visto não. O Senhor está te chamando para que você faça discípulos e influencie gerações. Meu Deus. Pastor, e agora? Se a gente tivesse tempo, e o negócio ia pegar, o jogo já está assim, ó. Meu Jesus. Mas nós vamos fazer o seguinte: Jesus, como é que eu faço agora? Tá bom, vou fazer do jeito que o Senhor está mandando. O Senhor disse só assim: deixa os Ananias vir aqui à frente. Meu Deus, meu Deus. O Senhor disse que tem Ananias aqui hoje. Tem pessoas que Deus vai entregar uma visão e a partir dela gerações e gerações serão transformadas. Hoje é dia de entregar na sua mão uma visão de alguém, de pessoas que estão esperando por você. Pessoas que vão receber uma palavra tua. Você pode até questionar: meu Deus, mas uma geração, 2, 10, 100, centenas, milhares de gerações vão ser alcançadas. Aleluia, aleluia. É, Senhor. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu só pedi uma coisa para o Senhor. Olha os Ananias chegando. Isto, Jesus.
Traz os Ananias. Amansori canto yerele handayaramas. Senhor, só queremos a tua presença aqui. Vem aqui na frente os Ananias, e Deus vai fazer.